Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Hoje, apesar de sábado, a coisa foi bastante enrolada aqui. Então, assim, fiquei até meio confuso hoje. Hoje foi meio difícil até para fazer a live, para fazer a arte, para fazer as coisas, mas acabei fazendo, consegui, né? Fazer tudo aí. Então agora mesmo é só esperar mais um pouquinho para a gente começar a live, né? Então só mesmo a gente dar mais um tempinho aí, né? Esperar uns minutinhos para a gente fazer a live de hoje, né? Hoje essa live eu vou fazer uma interpretação que talvez vocês nunca tenham pensado, né? É uma interpretação que eu já quis fazer, já queria fazer, mas eu nunca tive a oportunidade, né? Às vezes eu leio uma parábola, leio um pedaço da escritura, eu vejo, poxa, essa interpretação aqui é interessante. Mas eu não tenho a oportunidade de fazer naquele dia por algum motivo. Quase sempre é porque o que eu estou lendo não é a leitura do dia, né? Então fica para uma outra hora. Essa leitura eu já queria fazer, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer, né? Então hoje a gente tem essa oportunidade, então nós vamos fazer essa leitura, posto que nós temos a chance de fazê-la, tá? Só agora esperar dar uns minutinhos, que é daqui a pouco, e a gente vai fazer essa interpretação. Amanhã a interpretação é às 15h30, a leitura é às 15h30 amanhã, que é porque é domingo. Né? Domingo eu faço às 15h30, porque às 18 horas eu tenho a missa na igreja. Né? Então, é só a gente esperar um pouquinho, quase na hora já. Né? E essa aqui, assim, eu acho que é legal, aqui que a gente vai ver. Porque ela causa uma certa confusão. Então, eu vou trabalhar ela com vocês já já. Só dar uns minutinhos a gente começa. Não é o... Hoje foi muito confuso. Hoje eu não fiz a arte, mas eu mandei a arte para todo mundo. Foi muito confuso hoje. Amanhã eu já vou fazer cedo, já vou distribuir cedo, é mais fácil. Quase na hora da gente começar, o Evangelho de Marcos. É o Evangelho que a gente está lendo durante a semana. No domingo é Lucas, né? Mas agora, durante a semana, a gente está lendo Marcos. Vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naqueles dias, havia uma grande multidão que não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho.
porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no meio do deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem. E eles distribuíram para o povo. Tinham alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com os discípulos. Jesus partiu para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Essa passagem, a passagem da multiplicação dos pães, é uma passagem muito conhecida, né? Ela é mais comentada, é mais falada na forma do Evangelho de Mateus. São 5 pães e 2 peixes. As pessoas sentam na relva, né? Mas eu quero trazer para vocês uma outra visão, né? É inegável a divindade de Jesus, é inegável o milagre realizado. Não há questão nisso. Mas há uma série de questões aqui importantes, né? E que nós devemos prestar muita atenção. Primeiro, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus e passaram 3 dias com ele, né? É interessante porque são 3 os dias que eles passam com ele, são 3 os dias que Jesus passa no sepulcro, né? O ato que Jesus faz, né? Pega o pão, pronuncia a bênção, parte e dá aos seus discípulos. É o ato da última ceia. Ele pega um pão, pronuncia a bênção, parte e dá aos seus discípulos. Então, há uma grande relação entre a multiplicação dos pães e a última ceia. E se a gente pensar bem, a multiplicação dos pães, ela tem uma mensagem um pouco diferente da mensagem da última ceia. Na última ceia nós temos uma mensagem, vamos dizer, espiritual. Na última ceia você faz a grande aliança, né? Como muitos falam, a nova e eterna aliança. A mesma aliança que Deus fez com o seu povo com Abraão, é feita agora por Jesus com o seu povo na última ceia. E aqui é interessante porque quando está tendo a última ceia, São Judas, Tadeu, não é o Iscariotes, é o Tadeu, vira e pergunta a Jesus: tudo isso que você está falando aqui é só para os judeus ou é para os outros também? E Jesus deixa claro que aquilo é para todos, né? Aquilo é para todas as pessoas. Não é para uma pessoa ou outra pessoa, não é para a pessoa do A ou do B, não é para a pessoa do bem, não é para a pessoa branca, não é para a pessoa preta, não é para o judeu, não é para o pagão, é para todas as pessoas. Quando você vê a multiplicação dos pães, ela tem um outro significado. Observa bem. Jesus ele está ali falando ao povo. O povo veio ouvi-lo, veio pedir um milagre a ele.
o povo não veio a ele pedir comida. Observem bem. Então não havia nenhum compromisso de Jesus em saciar aquele povo. Mas, quando ele vê o povo, ele fala assim: eu tenho pena desse povo. Eu fico preocupado com esse povo. Esse povo precisa de comida. E é muito interessante porque Jesus tem a exata ideia do que é. Olha, alguns moram longe. Se eu mandar eles embora agora, eles podem desmaiar de fome no caminho. Né? Então, há por parte de Jesus uma sensibilidade quanto à questão física, quanto à questão humana do povo. A multiplicação, enquanto a última ceia é um compromisso espiritual, a multiplicação dos pães tem um compromisso social. É a mesma fé. É a mesma fé. Enquanto na última ceia você tem um compromisso espiritual da fé, na multiplicação dos pães, você tem um compromisso social da fé. Jesus, que não tinha nada a ver com isso, estava preocupado com o pessoal passar fome. Estava preocupado o pessoal desmaiar de fome no caminho. Jesus, que não tinha nada a ver com isso, olhou e falou assim: poxa, mas eles vão passar aperto se eu não fizer alguma coisa. Notam? Sabe, é muito interessante essa dimensão por dois motivos. Primeiro, que há um grupo de pessoas na igreja que meio que querem retirar a dimensão social. Eles querem criar uma fé absolutamente desencarnada, uma fé absolutamente separada da realidade. Né? É como se a fé que Jesus propôs fosse uma fé, sei lá, num lugar onde tudo é divino e maravilhoso. Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Ou seja, algumas pessoas acham que só existe a última ceia, que só existe um compromisso espiritual, só existe a relação espiritual. Jesus passou pelo mundo e não viu nada de diferente a não ser o espiritual. E o que nós vemos aqui é justamente o oposto. As pessoas que tinham ido procurar Jesus para ouvir a palavra dele, para aprender com ele, para ser curado por ele. As pessoas não estavam procurando Jesus pelo alimento. Mas Jesus sabia que elas iriam passar fome. Sabia que elas estavam em insegurança, podiam até desmaiar no caminho. Então ele fala: estou preocupado com esse povo, a gente vai ter que dar para comer. E aí, pessoal, é que é interessante. Porque quando a gente vive uma fé desencarnada, parte da própria fé ela perde o sentido. Até a realidade espiritual da fé, ela fica empobrecida se você vive uma fé desencarnada. Se você não entende que a fé tem uma dimensão social. Porque olha o que responderam os discípulos: mas, Senhor, como é que nós vamos fazer para alimentar com pão as pessoas no deserto? Ora, o grosso desses discípulos eram judeus, talvez todos os discípulos próximos eram judeus. Então, eles se esqueceram do maná do deserto, eles se esqueceram do pão de Deus, eles que diziam: Moisés nos deu o maná do céu.
Se esqueceram disso? Porque, sabe, não é possível separar uma realidade da outra. Não é possível separar a dimensão espiritual da fé da dimensão social da fé, porque a fé existe num mundo, numa realidade de mundo. E nessa realidade de mundo, as pessoas iam passar fome. Como na realidade de mundo, hoje, as pessoas neste país estão passando fome. Milhões de pessoas estão passando fome. E é muito bonito a gente ver que Jesus, frente à possibilidade da fome, diz: eu me preocupo com essa fome. Nota bem, é muito interessante porque você vê que a dimensão espiritual se encontra com a dimensão social. Senhor, como é que a gente vai fazer? Vocês têm pão aí? Temos, me dá aqui o pão. Vamos dividir. Mas, Senhor, dividir a gente tem muito pouco. Vamos dividir assim mesmo. Decisão da dimensão social da fé, que é socorrida pela dimensão espiritual e opera o sinal da divindade. Óbvio que nós não temos condição hoje de fazer milagres como Jesus fazia. Óbvio, nós não somos Deus. Nós não vamos operar sinais, né? Como Jesus manifestava sinais de sua divindade, porque nós não somos Deus. Ponto. Mas nós não podemos abrir mão da dimensão social da nossa fé. Nós temos que dizer: há necessidade de pão em todas as mesas. É preciso isso. Nós temos que cobrar atitudes para que isso seja verdade. Nós temos que agir para que isso seja verdade. Nós temos que contribuir para que isso seja verdade e cobrar para que isso seja verdade. Não estamos aqui falando de nada que o próprio Jesus não tenha feito. Não estamos falando aqui de nada que o próprio João Batista não tenha feito. É essa dimensão da igreja que as pessoas sequer se esquecem. Né? É essa necessidade de encarnar a fé, de viver a fé nos dias de hoje, no momento de hoje, na nossa sociedade. Bernardo, mas não tem mais, pessoal. Deus se encarnou para nos salvar. Deus assumiu escolher viver a nossa realidade para nos salvar. Por que nós agora vamos viver numa situação que não tem nada, porque a gente acha que não está certo. A gente acha que tinha que ser diferente. Entendem o que eu estou dizendo? Então, quando a gente vê essa realidade que está aqui, a gente vê como as coisas podem ser diferentes. É a hora que a gente pensar com carinho e entender que nós precisamos sim da dimensão espiritual, mas que a nossa dimensão espiritual da fé, sem uma dimensão social da fé, vai ficar tão capenga que até a dimensão espiritual a gente vai perder. Então, pessoal, vamos seguir em frente, tocando o bonde, resolvendo o que a gente pode resolver, mas nunca abrindo mão de uma das dimensões. Amém? Bom, pessoal, essa é a reflexão de hoje, né? Hoje foi um dia muito tumultuado, tive que resolver um monte de coisinhas, um monte de pequenos detalhezinhos, mas graças a Deus consegui resolver todos, né? Amanhã a gente se encontra às 15h30, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre
a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos tocar em frente, pessoal. Vamos adiante. Amanhã, 15h30, a gente se encontra. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Até amanhã, 15h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.